Bom, o nosso tema hoje é sobre eficiência energética na indústria. Eu acho que é um tema muito relevante aqui para todos. Então, vou começar aqui a troca de ideias com os meus colegas, agradecer todos eles, Rafael, Fábio e Marcel. Vou começar aqui primeiro com o Rafael, tá, Rafael? Bom, Rafael, a gente sabe que hoje em dia os data centers eles consomem muita energia, né? Então ali é o coração dessa transformação digital que nós estamos tendo. Aí eu queria saber um pouquinho de você, quais são as iniciativas que a Scala tem feito hoje em dia para ter essa eficiência energética e para ter também alta disponibilidade que a gente sabe que é necessário para os data centers. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, sempre uma satisfação falar com vocês aí sobre o que a gente constrói lá na Scala. A gente é uma empresa que constrói e opera data centers, né? Data centers que são a famosa nuvem, né? Ela não fica no céu, na verdade a gente tem uma infraestrutura robusta de muitos e muitos supercomputadores espalhados pelo mundo, que atendem cloud, né? Atendem agora inteligência artificial, enfim, é um setor que ele só cresce, né? Ele é infra, então ele é como se fosse saneamento, como se fosse iluminação, mas para habilitar serviços digitais e, enfim, tende a crescer muito mais nos próximos anos por conta de tudo que a gente está melhorando de tecnologia e de capacidade de processamento dos chips. E, obviamente, aí entra aqui no nosso tema, isso consome muita energia, né? A gente tem, por exemplo, o nosso campus Tamboré, é o maior campus da América Latina de data centers, né? Ele vai ter, quando completo, 700 megawatts de TI, de capacidade de consumo de energia. Isso está Grande Brasília, quando ele estiver totalmente desenvolvido. Então, a gente tem uma cruzada, né? uma jornada super importante de buscar sempre mecanismos de você reduzir a quantidade de energia que você consome. Esse é o principal custo da nossa indústria. Então, do ponto de vista de geração de caixa, de receita, lucratividade, é crítico. E, por outro lado, também é muito importante porque os nossos prédios a gente chama de missão crítica, né? Então você tem uma preocupação não só de redução de custo, mas também de eficiência no sentido de disponibilidade, né? É muito importante que essa disponibilidade esteja lá 100% do tempo. Óbvio que tem mecanismos de redundância, né? Os prédios têm outras formas de operar em caso de emergência, mas é para casos de emergência. E aí uma coisa que tem sido muito desenvolvida dentro dessa indústria são mecanismos de refrigeração mais inteligentes, né? Por exemplo, em que você usa um circuito fechado de água, você não precisa ficar reabastecendo a água toda hora, isso além de consumir muito menos água, né? Que é um mito, fala-se que o data center gasta muita água, na verdade os nossos não, né? É só a carga inicial e você consegue reduzir o PUE, que é a principal medida da indústria para falar de consumo de energia, né? Power Usage Effectiveness. Então, basicamente, a energia que é consumida dentro dos servidores do data center sobre a energia que entra no prédio. Claro que você vai ter alguma perda, porque você tem salas administrativas, ar-condicionado da gestão, sala do cliente. Isso no mundo vem melhorando. A América Latina rodava em 1.9, então você perdia quase que 1 para 1, né? A escala opera na média em 1.35 de PUE. Então a gente puxou a média para 1.7 já. A escala tem 5 anos, né? Então ela puxou a média para 1.7. E assim, isso segue sendo desenvolvido, né? Tudo que eu falei até agora funciona para cloud, para nuvem. O AI, né, com os famosos chips da NVIDIA, ele muda de novo a forma de pensar, porque ele consome muita energia. É tanta energia no rack, a densidade é tão alta, que você não consegue mais resolver com refrigeração convencional. E aí você precisa começar a falar do liquid cooling, enfim, são outros mecanismos, outras tecnologias que estão sendo aplicadas para você garantir eficiência energética e disponibilidade nos prédios. Perfeito, com certeza esse saving, né, tudo que você traz de eficiência dentro do data center, na veia. Então você tem uma redução de consumo ali fundamental, né, para que você tenha continuidade do seu negócio, né, aumente a confiabilidade, a disponibilidade e também a performance. É um critério chamado de decisão dos clientes, né? Ele vai olhar o custo de aluguel e o segundo custo que ele vai olhar principal é o custo de energia. Então, se a gente consegue comprar num preço bom ou operar com mais eficiência, isso muda o jogo, assim, isso permite a gente continuar na dianteira de mercado. Excelente. Passando agora para o Fábio. Fábio, conta para a gente um pouquinho aqui como que a Atlas enxerga, né, o papel das fontes renováveis e no fornecimento de energia na resiliência da indústria, né? Quais são os pontos positivos aí que você enxerga sobre isso? Obrigado, João. Só primeiro para introduzir a Atlas, né? A Atlas é uma empresa de geração de energia renovável. No Brasil, somos a maior geradora de solar centralizada do país, né?
e uma das principais geradoras da América Latina, dentro do grupo BlackRock, do GIP. A empresa foi fundada em 2017 e participamos aí todas as ondas, né, de renováveis, especialmente desde que a fotovoltaica começou a crescer, a fotovoltaica centralizada. E acompanhamos isso com a abertura do mercado, a partir de 2019, contratando energia diretamente com grandes consumidores. E desde então a gente aprendeu bastante com esses grandes consumidores o que eles precisam para ter acesso a essa energia mais eficiente. Isso num primeiro momento, num fornecimento mais simples, né, de energia. E agora o mercado evoluiu no sentido de você fornecer o que ele precisa especificamente em cada uma das plantas dele, né? A gente vê, especialmente no Chile, a gente conseguiu avançar bastante com o sistema de armazenamento. E esse produto, ele não só apoia na geração centralizada, no local de melhor irradiação, de melhor recurso, melhor vento, né, no caso de eólica, mas principalmente no ponto de consumo. Eu vou voltar nisso, mas primeiro eu queria só mostrar como está a evolução da fonte, né? Desde 2017, para você ter uma noção, a gente falava de painéis fotovoltaicos de 220 watts, né, cada uma unidade, e hoje a gente tem de 750, 780. Então a potência, ela multiplicou quase por 4 e o preço caiu 4 vezes. Então, na verdade, a produtividade, a eficiência em custo aumentou 16 vezes só na implantação. Além disso, né, os outros equipamentos auxiliares, então os inversores, os rastreadores solares também aumentaram muito a produtividade. Não na velocidade dos painéis, mas também tiveram um ganho de produtividade muito alto. E no custo de operação também a gente teve um ganho muito grande de produtividade, especialmente com a utilização de inteligência artificial. Agora, a gente consegue fazer manutenção preditiva, né? Antes você tinha que fazer uma manutenção ou corretiva, né, quando acontece alguma coisa, ou programada, mas que é pouco eficiente. Com o uso de inteligência artificial, a gente consegue aumentar também muito o ganho de produtividade, seja otimizando, né, a produção ou reduzindo o custo de operação e manutenção. Então, essa evolução do setor, né, das fontes renováveis, especialmente da solar, foi muito vertiginosa, né, nos últimos anos. E agora, mais recentemente, a gente tem acoplado, né, nessa eficiência do custo de renovável, o sistema de armazenamento. No sistema de armazenamento, para a gente, ele presta esse serviço de você poder modular a sua curva, né? Então, no caso, tanto da eólica quanto da solar, você ter energia disponível nas horas mais caras do dia, o que é uma dificuldade para as renováveis, né? Você evita os cortes de geração, que é um problema que tem acontecido no setor, né? Tá agora todo mundo falando nisso. E você também consegue ter uma remuneração, né? Não só evita custo, mas você consegue ter uma remuneração pela arbitragem de preço. Na ponta consumidora, você tem essa questão da arbitragem de preço, e isso é muito, muito relevante para o consumidor no Brasil, para qualquer lugar, mas no Brasil especificamente, e se você vê, né, na mídia especializada, há muito que se fala sobre necessidade de potência, de capacidade, isso tem gerado tem embutido um valor muito grande. E além disso, né, além desse valor mais óbvio, no caso específico tecnicamente, você consegue ter valor também injetando reativo, né, tendo reativo disponível para a sua unidade consumidora, e outros tipos de serviço ancilar. E em casos específicos, você também tem o valor de você ter problemas de disponibilidade de energia mesmo, né, da rede. Então, por exemplo, no caso de data center, é importantíssimo, você não pode ficar fora do ar. Altos fornos, né, qualquer eletrointensivo que não pode baixar o seu nível de tensão e potência, tem que ter um backup, vamos dizer assim. Então, esse é o grande valor que a gente tem trazido para a resiliência da indústria. Sim, é interessante, você comentou da inteligência artificial, né, no seu negócio, e aí o Rafael fez também esse comentário do quanto de energia que eles estão consumindo para que você tenha condição de consumir. É um ciclo ali, e é um ciclo bom, né, um ciclo positivo, não é um ciclo vicioso, é um ciclo virtuoso aí de consumo, né. Puxando agora aqui para o Marcel. Marcel, conta um pouquinho para a gente aí, na sua opinião, tá? Quais são os principais desafios que a indústria brasileira ainda precisa superar para que a gente tenha, de fato, uma eficiência energética? Primeiro, agradecer o convite, agradecer a Sila pelo convite e a todos. Rapidamente, na Comerc Vibra, né, a gente
Hoje é uma empresa 100% da Vibra. Vibra é a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, é a antiga BR distribuidora. E hoje temos, além de geração de energia, trading de energia, a parte de eficiência energética já existe há 10 anos. E dentro desse tema especificamente, né, o que a gente sempre viu? Né? No Brasil, a eficiência energética, a energia foi muito barata durante muitos anos. Né? Até 2001, nunca ninguém tinha prestado muita atenção para a energia. Você tinha um país que era essencialmente hidroelétrico barra térmico, veio o racionamento, a gente passou a ser hidroelétrico térmico, e aí começaram as fontes renováveis, hidroelétrico eólico, solar e tudo mais. Enfim, o que a gente vive hoje. Então a gente sempre esteve muito preocupado em como gerar essa energia barata, como gerar essa energia renovável. E pelo fato da gente ter vivido muitos anos de energia abundante e a energia barata, eficiência energética nunca foi algo pensado. Né? Eu trabalho com eficiência energética basicamente desde 2001. E eu já vi ciclos, né, de eficiência energética, está na moda, sai de moda, está na moda, sai de moda. E acho que a gente teve a gente tracionou mesmo a partir de 2015, quando você teve a COP21 em Paris, com todas as metas de redução de consumo, de redução de emissão. Mas a gente começou a trazer eficiência energética para a pauta. E você começou a olhar a eficiência energética não só como era olhado antigamente, como custo. Esse é o problema. A gente não olha no Brasil a eficiência energética como rentabilidade, aumento de lucratividade, melhora de competitividade, a gente vê como custo. Eu me lembro de uma reunião, eu estava com o Matheus, que está aqui comigo, e eu levei, a gente estava levando uma solução para o cliente, e a gente mostrou para ele e falou, no primeiro, e a gente tem um modelo de BOT, né, que é o modelo do cliente pagar com a economia, o cliente falou, primeiro mês eu acho super legal, vou pagar com a economia. Do segundo mês ao 100º, 20º mês, eu vou olhar isso como custo. Eu não olho isso mais como economia. Então, essa é a visão errada. Né? Assim, todo mês você está economizando. Então, eu acho que o que a gente tem que conseguir fazer no Brasil é mostrar que a eficiência energética é lucrativa. Né? A gente tem números, não são só nossos, são números internacionais que falam que eficiência energética é a energia mais barata disponível. Não adianta você gerar energia renovável se você não for eficiente. Você não está sendo sustentável de verdade. Então, isso é, assim, na nossa opinião, para você ser essa é uma frase que a gente sempre repete, né? Para ser sustentável de verdade, primeiro é preciso ser eficiente. E o Brasil é completamente ineficiente. A gente desperdiça 1/3 de Itaipu por ano. É um negócio astronômico. Quase 6% do consumo brasileiro vai para o ralo, todos os anos. E isso é perda de competitividade, é perda de lucratividade, é perda de tudo. Então, para a gente trazer isso se tornar algo do dia a dia das empresas, a gente tem que ter empresas como as nossas, cada vez mais fomentando isso, trazendo soluções de engenharia e soluções financeiras. Que você tem grandes empresas de engenharia no Brasil, isso é inquestionável. Você tem grandes empresas financeiras no Brasil, isso também é inquestionável. Mas quando você associa soluções, né, de energia, de engenharia com a solução financeira, você acaba colocando até o cliente numa situação de que ou faz ou não tem muito motivo para não fazer. Né? Assim, não tem o recurso. Existe a solução da engenharia com a solução financeira. Tem o recurso, nós temos inúmeras empresas de engenharia no Brasil hipercapacitadas para trazer essas soluções. Então, eu acho que é muito mais uma mudança de mindset, uma mudança da forma de pensar da indústria, né, do comércio e da indústria, não só da indústria, olhar para isso como algo que vai trazer dinheiro e não algo que vai levar dinheiro. É aquela máxima, né? A energia mais barata é aquela que não é consumida. Então, essa é a máxima nossa das empresas aí que desenvolvem esse tipo de projeto com engenharia, mais o planejamento financeiro. Porque, de fato, é isso. E acho que a mudança de cultura que você comentou também, né, Marcel, é uma coisa que a gente que vem trabalhando há muitos anos nesse mercado, a gente sabe como é que é. A fonte, né, a geradora hoje no Brasil, de fato, é renovável, né, na sua grande maioria, só que quando você entra para o ponto consumidor, para as indústrias, ainda continua queimando combustível fóssil, em caldeira, em outros processos ali, fluido térmico, por exemplo. Então, acho que é uma mudança, como você comentou, bem de cultura. Né? A Comec, assim como a Engie também,
a gente olha muito isso, esse aspecto de como que a gente pode fazer para que o cliente abra os olhos e enxergue uma situação ali, uma solução que seja viável. É bem legal. Aí, continuando aqui nesse papo nosso, passar para o Rafael de novo, né, nessa área de data center, né, Rafael? Fala para a gente um pouquinho como que a eficiência energética contribui não apenas para reduzir os custos, mas também para aumentar a resiliência operacional dos data centers. Acho que está bem linkado com o que o Marcel acabou de falar aqui com a gente, e dá para você aproveitar esse gancho aí e explorar um pouquinho. Dá sim, dá sim. Eu acho que a gente está falando mais ou menos o mesmo, né? Chegando aqui no mesmo percepção sobre riscos e oportunidades para o setor, né? Para a gente, acho que o ponto mais assim, crítico hoje, quando fala-se de energia e expansão, não é nem a geração. A gente tem um excesso de geração de renováveis no Brasil, então, do ponto de vista do cliente aqui, a gente consegue comprar ainda até a preços competitivos, comparado com outros mercados, mas onde a gente vê muita preocupação, e acho que existe essa mudança de mindset que o Marcel estava comentando, é na parte da transmissão, né? A energia existe, mas ela não está na porta do nosso data center. E aí, para você conseguir fazer essa energia chegar, você precisa de reforço de linha ou fazer uma linha nova, e aí tem um processo licitatório que leva 7 anos para fazer uma linha, né? E assim, a nossa indústria ela passa por um momento interessante, que essa indústria, naturalmente, ela nasceu nos Estados Unidos, né? Você tem lá a North Virginia, né, que ainda é onde está concentrada a maior parte das data centers do mundo, e acabou a energia em North Virginia. Acabou. Está levando 5 anos para você conectar um novo data center lá. Não à toa, os americanos estão criando aquele SMR, né, os pequenos módulos nucleares, para tentar fazer behind the grid, enfim, tentar fazer alguma coisa para que ele possa abastecer sem depender do sistema. Ele vai achar uma solução para isso, eles não vão ficar esperando, mas hoje não tem. Então, a gente tem uma oportunidade de trazer demandas para cá que não dependem de latência, porque a nossa energia é verde, ela é renovável, ela é disponível, né? Não é um custo absolutamente diferente do custo deles, mas se não chega no site, a gente não sai do lugar, não consegue fazer a instalação, né? Então, acho que um ponto importante que a gente vem batendo nessa tecla lá na companhia é muito pensar não só a eficiência energética do ponto de vista da operação do site, né, do prédio, mas também em volta dessas políticas nacionais que também aumentam resiliência e confiabilidade, né? Você consegue ter um modelo de transmissão de reforço de linha mais rápido, né? No setor de participação na iniciativa privada, a gente, por exemplo, adoraria participar do desenvolvimento de uma linha, se isso for trazer de 7 para 2 anos o tempo para eu colocar um contrato no ar. Obviamente, isso hoje não é possível da forma como é feita a legislação, mas assim, a gente é tão importante para a indústria que a gente até toparia, né? Isso certamente traz também eficiência, mas ele traz resiliência e crescimento, né? E tem uma coisa muito bacana da nossa indústria, que é, assim, depois que o cliente entra, ele não sai nunca mais, né? Tem alguns números mágicos que a gente conta, né? Cada megawatt construído, ele custa $10 milhões. A escala tem 160 megawatts vendidos, alguns já entregues, mais ou menos 100 entregues, o resto em construção. O cliente gasta de 3 a 5 vezes isso, dependendo se ele vai fazer GenAI ou se ele vai fazer cloud. Então, a gente tem um prédio que a gente entregou agora de 44 mega, nossa última entrega. A gente gastou $440 milhões, o cliente vai gastar de 1 bi a 2 bi de dólar dentro desse prédio. Então, assim, para ele tirar isso depois e levar para outro continente, é muito difícil, assim, sabe? Tem que ser não só de escala, mas até concorrente nossa. Tem que ser uma catástrofe sem precedente para você perder Isso nunca aconteceu, inclusive, na indústria, nem na escala e nem nos concorrentes. Mas a gente sempre fica nessa discussão, isso fica cada vez mais latente, sobre como que a gente consegue manter essa eficiência, enfim, essa fronteira com a ocupação cada vez maior das linhas, né? Então, é um ponto que a gente discute muito. Claro que você eliminar a CAG, como a gente eliminou, né, a central de água gelada lá para a operação do prédio, isso ajuda, isso traz eficiência. Mas se você não consegue colocar essa energia na ponta, disponível, né? E o cliente exige, obviamente, faz uma diligência para botar $1 bilhão num prédio, ele faz uma diligência antes bem profunda, né? Assim, bem exigente. E esse acho que é o principal ponto que a gente discute como resiliência, assim, como pilar para garantir que a indústria vai continuar crescendo nos próximos anos, a gente garantir que a energia é gerada, mas também é transmitida e chega lá para a gente da maneira adequada. De fato, a parte da transmissão ela acaba sendo um problema, né? O país tem uma dimensão continental,
O investimento também é alto para isso, né? É maciço, mas ainda assim, num país continental, é difícil, né? Então fica naquele ciclo infinito do ovo e da galinha, né? O data center tem que criar demanda para que se tenha a linha. E o data center só consegue ser instalado se tem a linha, senão ele não consegue. Então acaba sendo mesmo uma referência ali circular difícil, uma equação difícil de ser solucionada. E não tão rápida também. Acho que esse é outro ponto importante. Aí passando aqui para o Fábio, quais soluções de eficiência energética ou parcerias com a indústria vocês destacariam como referência na Atlas? Bom, João, vou aproveitar o gancho que o Rafael mencionou. Nós fechamos nosso primeiro fornecimento a longo prazo para uma empresa de data center no ano passado, com a Vital, concorrente, né? Mas ali, pensando num fornecimento de energia mais puro, vamos dizer assim, mas a gente já está estudando com eles e com outros players desenvolvimento de novos hubs com colocalização. O tema da transmissão é muito importante. Hoje há uma dificuldade, por incrível que pareça, de ter parecer de acesso de carga, né? Uma coisa que o setor inteiro está falando, como que a gente está no momento de falta de carga e tem um problema para emitir parecer de acesso, e alguns players de data center têm trabalhado soluções, ideias, né, de fazer colocalização. Então a gente tem trabalhado nisso. Também acho que saindo um pouco do mundo do data center, mas mantendo no eletrointensivo, a gente tem um caso que a gente desenvolveu com a Albras, que tem a maior unidade consumidora de energia do Brasil, na sua planta em Barcarena, no Pará. Ali é um caso bem interessante de transição energética. Eles estão num plano de descarbonização da planta bem relevante, pensando em impacto ambiental, pensando em econômico e pensando em segurança de fornecimento. Ali eles fizeram uma iniciativa de descarbonização muito interessante, que parte da produção eles passaram de coque e piche para gás, né, de menor carbono, e com um componente importante de segurança energética, né, para não depender tanto de cadeias internacionais, e parte da produção eles eletrificaram, né, e nessa esteira a gente pôde também fazer um arranjo de autoprodução com eles, para aumentar o consumo de energia elétrica. Com a Albras, a gente está desenvolvendo também um caso, assim, é muito caso a caso, né? No caso da Albras, por exemplo, eles estão num fim de linha lá no Pará. E tem um risco de fornecimento, né? Se a transmissão cai, não tem redundância ali. E para eles, a redundância deles, né, na verdade, o seguro deles são geradores de diesel, né? Que são muito caros, tem risco de segurança de fornecimento e nada ambiental, né? Bastante alto carbono. E a gente está trabalhando com eles para desenvolver um sistema de baterias que faria essa resiliência, de certa forma, né, um backup para eles como contingência. Outro caso interessante que a gente está desenvolvendo é no México, né? O México tem um problema relevante aí de não só de potência, mas como disponibilidade de energia, né? Eles estão com risco de... Eles estão na ponta... Eles talvez estejam lá em 2001, né? Mais ou menos, por outros motivos, outros tempos, mas eles vão ter um problema de geração, e já tem algumas regiões do México que tem as horas críticas, né, 100 mil horas. Então você tem restrições postas pelo regulador, você não pode puxar carga nesse horário, e aí fica cada vez mais interessante você ter uma contingência, um backup, né? Então as baterias nessa siderúrgica também é uma solução importante para a resiliência, para a eficiência energética desse cliente no México. No caso do Chile, o Chile deu passo na frente, a gente já está instalando 1 giga de bateria lá, associado a solar. No Chile, por exemplo, quando eles unificaram a rede, o sistema integrado, o SIM deles, né, foi unificado em 2018, era um fluxo do norte para o sul. O problema é que tem muitas mineradoras no norte que precisam de energia 24 horas. E no norte é basicamente solar. Então, você tem um fluxo reverso que estava acontecendo no Chile que a matriz não dava conta de fazer, de suprir. E aí também teve o sinal econômico importante no Chile. O Chile tem um avanço regulatório importante, que a ANEEL deles, né, regulou o despacho de bateria na rede, e tem os sinais econômicos que a gente ainda não tem, especialmente a remuneração de capacidade. Mas aproveitando do arcabouço que tem lá, a gente conseguiu viabilizar parcerias com mineradoras no norte do Chile. Um outro caso interessante que a gente tem um cliente também que é a Dow Chemical na Bahia, que na localização dela ali perto da Grande Salvador, também tem uma restrição em horário de ponta. E ela fica limitada, só que a produção dela é eletrointensiva. Então também tem um interesse
para eles instalarem baterias lá no consumo e você ter energia disponível na hora que você tem uma limitação, além de fazer uma arbitragem de preço, né? Você pode carregar na hora que ela é mais barata, né? Hoje tem bastante excesso de solar, e descarregar na hora mais cara. Por fim, a gente tem um outro arranjo, né? O Marcel mencionou o BOT, também tem o BOT de geração. A gente fez esse acordo com a ArcelorMittal. Eles também interessados, acho que é um arranjo muito interessante porque você diminui bastante o custo, né? Você não tem tanto encargo financeiro, você não tem um financiamento para pagar, você não tem um PPA, você é dono do ativo e você não tem inflação. Especialmente industriais internacionais sofreram muito com choques de inflação recentemente, né? Alguns europeus acordaram para a inflação depois de 40 anos, né? E ficaram traumatizados. Falaram, cara, se eu puder tirar a inflação do jogo, eu prefiro. Esse arranjo de BOT para geração traz esse componente. Você tira esse componente de inflação do PPA, você não tem como tirar a inflação dos outros custos, né, de OPEX, mas o principal custo de energia você tira a inflação e você aumenta bastante a eficiência econômica mesmo. Acho que o que o Marcel falou, eu falei na minha primeira fala. Essas iniciativas de eficiência energética e a transição energética como um todo, elas só vão funcionar se elas de fato trouxerem uma eficiência de verdade. A gente tem um caso, a gente está desmamando, vamos dizer assim, o setor com subsídios que estão postos, e agora vai ficar de pé quem de fato é eficiente. Então, eu acho que esses arranjos, tem vários exemplos aqui, você vê que é caso a caso, né? A escala provavelmente vai ter algum caso, alguma localidade dela que vai ter que ter um serviço específico, né? Que bateria, por exemplo, pode ser uma solução para vários problemas específicos ali da unidade consumidora, e tem assim, N oportunidades, como o Marcel falou, a gente tem que repaginar isso, não só como um player só de puro custo, que industrial fala, é custo, vamos minimizar e dane-se o resto, né? Mas como a gente monetiza isso também para o industrial. Você comentou de uma solução de descarbonização em mineração. A gente tem uma solução bem interessante também para aeroportos. Então a gente sabe que no passado, quando o avião parava no finger, encostava um módulo ali a diesel, queimando combustível para fornecer energia elétrica e o ar-condicionado, né, para a aeronave. Na nossa solução, a gente faz uma subestação para o cliente, coloca esses módulos, então enquanto o avião está parado no finger, ele paga só pelo que ele consome do ar-condicionado e pelo que ele consome da energia elétrica, né? Então é mais ou menos na mesma linha do que você comentou ali, né? E essa parte de custo também, aproveitando o gancho para a pergunta para o Marcel, né, a gente sabe que no primeiro momento é eficiência, depois passa a ser custo, mas aí, Marcel, linkado a isso, como que você enxerga, né? Como que a gente pode transformar esse olhar numa oportunidade mais estratégica, deixar de ser custo e virar uma estratégia de fato para a indústria? Quando você consegue mensurar o ganho, uma coisa que o Fábio também colocou agora, assim, se você mensura esse ganho, e você hoje tem inúmeras ferramentas para mensurar, telemetrias setorizada, sensorizada, no nível ali mais baixo possível, né, mais próximo do equipamento, você consegue medir, você consegue economizar, você consegue criar os seus KPIs, né? Você consegue criar os indicadores. A gente teve há muitos anos atrás num cliente, uma montadora, e eles tinham indicadores de consumo de energia por peça produzida e eles comparavam no mundo inteiro. Isso é uma forma excelente de você comparar, né? De você trazer isso para uma perspectiva de ganho. Óbvio, mas eu tenho uma indústria que está aqui só em Guarulhos. Você não vai conseguir comparar com uma indústria internacionalmente, mas quando você consegue trazer a medição, né? A frase não é minha, mas tem uma frase famosa que é: você só economiza aquilo que você mede, né? Você tem que gerenciar aquilo que você vai correr ali o risco. Então, se você consegue medir e você consegue quantificar, tá aí, sabe? É isso, né? O que a gente sempre fala da indústria 4.0, indústria 6.0, né? O passo, né, que a gente teve para a indústria 4.0 foi da medição, foi da sensorização, de você ver se o motor está vibrando mais ou menos, né? Esse é o 4.0. O 6.0 é a inteligência artificial atuando em cima daquela vibração adicional para levar a solução imediata. Mas assim, se a gente fizer o 3,5, não é nem o 4, já está ótimo, sabe? Trazer isso para o nosso dia a dia, trazer isso de uma forma que você quantifique, né? A gente fez um projeto de
de eficiência energética na CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. E aí a gente trocou a iluminação da CBA. Sabe, qual que é a diferença que faz na conta, no final do dia, da CBA, você trocar a iluminação? Nenhuma. Mas quando você mede daquele setor, faz uma diferença enorme. Então, assim, primeiro que você tem que mudar mindset. Você não muda né, na linguagem lá da indústria. Você pode mudar o mindset do patrão, mas o cara que está lá embaixo, se não mudar, não adiantou nada. Né? Então, assim, isso tem que vir de cima para baixo e de baixo para cima também. Né? E eles se encontram ali no meio da organização. Então, quando a gente trocou a iluminação, a gente trocou cerca de 90 motores, trocamos 3 compressores de ar. Isso tudo, se você for olhar dentro do consumo total da CBA, pode não ser tão significativo, não move a agulha, como se diz. Mas, se você olhar setorizadamente, foi um projeto espetacular. Se pagou folgadamente com a economia e com o que foi cobrado. A gente cobra deles um valor mensal que é muito menor do que a economia. Então, assim, se você conseguir mensurar, você vai... acho que é o primeiro passo. E, assim, a gente nunca trabalhou com isso efetivamente, eu estudo isso há muitos anos, mas isso é exatamente a ISO 50001, que você provavelmente conhece, não sei se vocês todos aqui conhecem, mas a ISO 50001, que é a junção da 14001 com a 9001, é a ISO da gestão de energia, que é exatamente a ISO 50001 quer fazer com que todos passem a ter uma grande gestão de energia, enfim, em níveis bastante micro de consumo, para que você possa trazer uma conscientização para reduzir o consumo de energia. Então, eu acho que para a gente fazer com que isso permeie a nossa indústria e seja algo arraigado em todos nós, em toda a indústria, em todo o comércio, né, a gente vai ter sim que mostrar esses ganhos. E acho que tem um ponto muito interessante, eu não vou ter esse número de cabeça, ele está numa apresentação nossa, mas quando você olha a ineficiência energética que eu falei, né, de que é 1/3 de Itaipu ou 5% do consumo brasileiro, uma grande parte está na indústria e no comércio, mas uma enorme parte não está na indústria e no comércio. E essa parte que é o residencial, enfim, são os outros, tem poucas ações sendo feitas em cima disso, justamente porque tem pouco dinheiro unitariamente falando. Só que quando você começa a olhar a abertura do Mercado Livre e todos esses movimentos que vão ser feitos por empresas como as nossas e outras mais de escolarização desse público, isso pode ser feito junto. Né? Quem de nós aqui já pensou em trocar o ar-condicionado de casa porque estava ineficiente? Ninguém. Você vai trocar quando ficar velho. Né? Ah, não, vou economizar aqui na minha conta, vou economizar R$30 por mês. A gente não vai buscar isso. Mas se você consegue, já tem esses mecanismos, já tem essas formas, trazer benefício tanto para o consumidor final, como para empresas como as nossas, de levar uma solução agregada, a gente muda de patamar. Né? Porque a gente vai trabalhar no comércio, vai trabalhar na indústria, mas a ponta do residencial, ela é muito pouco trabalhada. Né? Então, assim, de novo, eu sei que o nosso foco aqui é a indústria, é a resiliência da indústria, mas a gente não pode esquecer que tem uma outra ponta muito importante de consumo para trazer esse benefício para o mercado como um todo, que é o residencial. Mas, de novo, só para concluir minha fala, acho que quando a gente conseguir medir, mensurar e deixar isso claro, né, tecnicamente é 100% possível. Agora é o comércio e a indústria, mas mais a indústria aqui, está disposta a ouvir isso e acreditar nessas soluções. Facilita, né, essa catequização, digamos assim. Primeiro no residencial, depois as pessoas vão levar isso, a cultura é levado isso para a indústria, levado para outros níveis também, né? Rafael, em termos de investimentos, quais tendências vocês enxergam como mais relevantes para garantir a sustentabilidade e segurança no setor de data centers? Tá, acho que, bom, a gente já falou um pouco sobre transmissão, que é um item bem importante, né? Crítico para a gente conseguir instalar, mas depois para manter, eu acho que a gente está falando aqui de fronteira tecnológica, sabe? Porque a densidade de um rack, a densidade de um rack 5 anos atrás, quando a escala começou, ela baixava menos de 10 kW por rack. Hoje fala-se nos lançamentos da NVIDIA, ainda não chegou no Brasil, mas já se demonstra 1 mega por rack. 1 mega por rack derrete os nossos servidores hoje, né?
você não tem tecnologia que dê conta de resfriar essa quantidade de consumo, né, de energia localizada. Então, acho que um ponto que vai ser cada vez mais importante para a nossa indústria é você pensar em formas inovadoras de você fazer o resfriamento, enfim, que é o nosso ponto principal de energia, é resfriamento, né? Então, acho que isso é crítico, né? Já se fala, por exemplo, do liquid cooling, né? Mas tem outras. O próprio liquid cooling tem formas diferentes de se fazer. Hoje ele é feito através de dutos. O duto passa na traseira dos servidores, né? E o duto com líquido absolutamente gelado, né? Muito gelado, e ele vai retirando calor daqueles servidores. Isso é o liquid cooling hoje. Isso não dá conta de 1 mega. Então já se fala agora de imersão, né? E aí seria literalmente o data center dentro de um fluido. Não é água, né, obviamente, mas um fluido que consegue manter a temperatura por mais tempo dentro do que precisa ser feito. Isso ainda parece assim os Jetsons, né, de alguns anos atrás, mas já está sendo testado lá fora, principalmente. Ainda não chegou aqui, mas a gente vai precisar de parceiros locais, né? Porque a indústria data center ela opera com fornecedores de nível global. Então, nossos geradores são americanos, a parte de refrigeração é francesa, mas sempre tem alguém aqui que dá conta de resolver se a gente precisar, porque a missão crítica não pode falhar, né? Acho que tem, então, um caminho aqui na cadeia de fornecedores, né, de desenvolvimento de know-how mesmo, sabe? De como operar um negócio desse, de quem que vai trazer, se a gente precisar, quem vai nos ajudar a manter isso funcionando. Hoje isso funciona bem para o que a gente chama de air cooling, né? Enfim, o ar-condicionado, a grosso modo, como se fosse o que a gente tem em casa, a grossíssimo modo, mas é um ar-condicionado, enfim, com ventilação, mas não tem essa mesma profundidade quando você começa a falar de resfriamento através de dutos ou até de imersão de líquido. Acho que isso é um ponto importante. E um segundo ponto importante, não é bem dentro do data center, é fora. A gente já começou a falar sobre isso aqui também. O Marcel e o Fábio já falaram. Mas é com relação a uma padronização no custo da energia, né? Obviamente sempre vai ter oscilação de preço dependendo da hora, da região que você está produzindo, isso tudo bem. Mas acho que uma coisa que é crítica para a gente é que você tem uma distribuição mais uniforme de políticas de incentivo também, né? Teve agora a corrida da autoprodução, né? Todo mundo desenvolvendo alguma coisa. A Scala tem a sua também. A Scala tem um BOT também feito em parceria com a Engie na nossa subestação do Tamboré. Mas isso gera muita insegurança do futuro, né? A gente fez uma autoprodução, está sendo ótima. A gente não sabe se vai conseguir fazer outra. Porque, enfim, já tem uma discussão sobre MP, sobre mudanças. Então, isso não é exatamente dentro, né, do prédio, dentro da indústria, mas para um player como o nosso, que vislumbra crescer, sei lá, 8, 10 vezes a capacidade instalada, é muito crítico, porque o nosso cliente já está mal acostumado, assim, no bom sentido, né? Mas ele tem lá os PPAs, enfim, os benefícios que a gente tem agora. É muito complicado virar para ele e falar, não, agora vai ficar mais caro, né? Ou se não ficar mais caro, eu vou colocar em risco o abastecimento da tua energia. Impossível. Então, acho que ter um pouco mais de... Eu sei que essa conversa vai longe aqui, mas ter um pouco mais de padronização, de políticas previsíveis, né, de longo prazo, para pensar em precificação de energia, para a gente faz muita diferença também. Falando sempre como cliente aqui, né, dentro desse nosso papo. Esse projeto BOT que nós fizemos ali em conjunto com o Scala realmente assim, foi uma quebra de paradigma, né? Porque no setor de data center a gente sabe que o foco maior é o capital intensivo e a necessidade de investir, às vezes, no core fora, né, do que é a necessidade de utilidade é importante. O capital para vocês é importante para garantir a expansão, né? É o nosso maior gargalo na indústria de data centers, né? Saindo um pouquinho aqui do nosso tópico, mas é capital, porque, enfim, 10 milhões de dólares por mega, né? A gente já tem alocado 1,6 bi de dólar, no que a Scala já vendeu, é muito capital, né? É difícil você encontrar isso com um sócio investidor só ou com banco, né? A gente teve muito financiamento bancário, mas a gente cresce muito e os bancos não crescem na mesma velocidade. Então, eles começam a falar, legal que estão crescendo, mas eu não necessariamente tenho capacidade de continuar te financiando, você estoura o meu limite de crédito aqui. Então, tudo que a gente puder encontrar de alternativas criativas e eficientes, né, para otimizar nosso uso de capital é super bem-vindo. E nesse contexto, né, a gente fez ali a subestação 3 do campus Tamboré, que vai chegar a 450 MB de capacidade quando tiver 100% instalada. Mas está funcionando bem, né? E a ideia é fazer isso cada vez mais, assim, porque, de fato, pode chegar um momento em que a gente, como os concorrentes também, vão ter que, enfim, ir atrás de formas inovadoras aí de levantar capital. É uma indústria que é muito mais avançada nos Estados Unidos, né? Tem fundo imobiliário de data center nos Estados Unidos. Então fica um pouquinho mais fácil
se levantar esse capital, porque você faz um follow-on, enfim, e levanta lá, aqui não tem. Então, acho que isso foi um movimento importante para a gente, a ideia é fazer mais, inclusive. Sim. As 4 empresas aqui são de capital intensivo. Então, a gente busca, né, e se orgulha quando a gente fecha um projeto desse porte. E falando com o Fábio, tá, Fábio, nessa linha aqui de energia, voltando no foco de energia, como que você acredita que a energia limpa e eficiente pode se tornar um diferencial competitivo para os clientes da indústria? Bom, a gente tocou nas outras respostas, né, sobre isso, que não tem como a gente promover uma transição energética se ela não for eficiente, né? Não tem, acho que a gente tem políticas muito bem sucedidas no mundo inteiro de incentivo a essas fontes. Isso virou uma indústria de verdade competitiva. Se você compara, por exemplo, hoje no Brasil, a nossa matriz ela só pode expandir com renovável ou com térmica, né? A hidrelétrica tem uma restrição ambiental de recurso, assim, o avanço é muito marginal e a expansão da matriz é basicamente dessas 2 fontes, né? A renovável se abrindo entre eólica e solar. Com uma vantagem no caso da eólica solar com a térmica, que é o custo, a falta ou pequena externalidade ambiental, e uma muito importante que é o tempo de implantação, desenvolvimento e implantação. Isso encarece bastante, né? Então a gente vai ter até uma decisão agora, né, dada a situação específica das renováveis com o tema do curtailment, se a gente matar a esteira de projetos renováveis alegando que tem uma sobreoferta, mesmo que ela seja intraday, né, ela não é uma sobreoferta estrutural necessariamente, a gente vai ter um problema muito grande de custo de energia em breve, né? E aí a gente pode voltar a um cenário de falta de geração, né? Daqui uns 2 anos, 3 anos, quem sabe. Acho que o Marcel falou uma coisa muito interessante, que eu estava pensando aqui, eu sei que eu vou falar sobre isso na terceira pergunta, vou tentar caprichar, de como a gente enquadra, né, a eficiência energética para o industrial que pensa nisso como puro custo, como um driver de receita, ou pelo menos de viabilidade de negócio. Ele deu um exemplo muito interessante, que é você pegar um industrial e às vezes você tem uma solução de eficiência energética que não é tão relevante no EBITDA da unidade como um todo, mas ela ajuda a viabilizar um produto, uma linha de produto. E essa linha de produto, muitas vezes, é uma linha que vai manter um mercado aberto para esse industrial. Então, o top line dele está garantido porque um produto foi eficientizado, foi viabilizado por causa de uma solução de eficiência energética. Então, acho que tem que abrir um pouco a cabeça do industrial e pensar, olha, o que é essa eficiência energética? Seja ela uma questão de fornecimento, de resiliência de rede, ou de puro eficiência de custo mesmo, de menor consumo, um consumo mais inteligente, vai me permitir ter o meu top line, minha receita maximizada, ou pelo menos me proteger o meu mercado. E nessa linha, né, a questão de acesso ao mercado, em que pese que hoje nós estamos passando por uma lombada, né, na estrada da transição energética, né, com um pouco de retração, um pouco de desinteresse de alguns governos centrais aí pelo mundo, é um caminho que a gente vê como inevitável. Até porque agora pegou tração numa esteira de eficiência econômica pura, né? Certos mercados em breve se fecharão para produtos não verdes, né? Isso já tem vários países desenvolvidos com esse compromisso. Você tem isso em vários países na Europa, você tem isso em alguns outros países fora da Europa. E se você não tiver uma matriz limpa que te fornece, até muitas vezes para dados, né? Tem isso também, esse compromisso com dados, você está fora do mercado. Se eu puder complementar, a gente fez um estudo no começo do ano, 49% das empresas Fortune 500 tinham compromisso de net zero até meados de 2030, 2032. É do começo do ano, não sei como isso está agora, mas assim, de fato é exatamente o que você falou. Assim, você precisa ser verde, senão você não consegue nem o cliente, no caso do data center. Exato. E assim, é uma agenda muito cara para alguns países, porque reflete em segurança energética, né? A gente está passando por uma guerra ainda na Rússia, na Ucrânia, que afeta diretamente a Europa nesse caso, afetou o mundo inteiro, né? Eu falei do caso aqui de Koch e Piche, né? 2 mercados que foram afetados também por esse confronto. Então, a gente precisa estar pronto para isso. A gente tem a oportunidade do data center especificamente por um gap ali, uma lacuna que os Estados Unidos estão passando, que talvez eles vão solucionar em algum momento, né? Então a gente tem que aproveitar isso para servir eles. No caso do data center ainda, o Brasil acho que é o 3º maior consumidor de dados de rede social do mundo. Então assim, tem um consumo imediato aqui disponível que a gente muitas vezes terceiriza.
né, com nuvens fora daqui, inclusive na Virgínia, né? Então, assim, tem muitas oportunidades que a gente tem que enquadrar como como eu falo aqui, um habilitador de receita, habilitador de negócio. Ele é custo, né, quando você olha friamente, provavelmente na contabilidade vai entrar como custo, mas que na verdade ele é um habilitador de negócio. Então, se a gente conseguir, e acho que a gente está nesse trabalho, né, todos nós aqui e outros players, estão nesse trabalho de educar o industrial para que ele veja por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, a gente ajuda ainda mais a viabilizar, acelera ainda mais esses processos. Linkado a isso que você estava comentando, Fábio, a Engie decidiu vender os ativos térmicos, né, que davam muito dinheiro, eram muito rentáveis, exatamente para isso, para ter o selo verde, para que a gente tivesse condições de manter os clientes que têm o mesmo foco que a gente, né, a mesma ideia, o mesmo conceito, e perdendo dinheiro, porque as térmicas eram reserva de capacidade, às vezes você nem rodava, né, não era necessário rodar o tempo todo, mas foi uma decisão tomada em virtude disso. Né? Eu acho que assim, ou você descarboniza ou não dá para ficar um pé em cada canoa. E aí a gente decidiu